Pessoal, estamos de volta e agora então nós vamos fazer aqui, mostrar como funciona a alimentação da matriz de planejamento no sistema EALD, ok? Então, estamos aqui no nosso projeto de auditoria. Lembrando, não esqueçam de marcá-lo como favorito, para não ter problema de localizá-lo. E aí a gente tem aqui as nossas subtarefas, ok? Concluímos a parte de análise preliminar e agora nós vamos iniciar a fase de matriz de planejamento, que somente está autorizada. Abrimos a etapa, ou a subtarefa, e aqui iniciar a execução. Qualquer membro da equipe de auditoria pode fazer isso. Como eu falei, a própria iniciar a execução já permite você fazer aqui o cadastramento das informações. Eu não vou fazer, vou salvar, só para de novo mostrar aqui que temos modelos disponíveis, ok? Então, nós temos aqui, clicando aqui, nós vamos ter um modelo de matriz de planejamento disponível e a gente vai utilizá-lo já já aqui no nosso dia a dia. Temos também um guia rápido, onde explica aqui os principais fases da matriz de planejamento, que aqui é um pouco mais complexo que aquele anterior da análise preliminar, porque ela só falava fazer o upload disso, fazer o upload daquilo, ponto. Né? E aqui na matriz é um pouquinho mais, a fase é um pouquinho mais complexa. Bom, vamos trabalhar aqui de duas formas, ok? O sistema permite uma alimentação da matriz no próprio sistema e ele permite que você trabalhe no Excel e faça a carregamento das informações do Excel para o sistema. Vamos fazer da forma primeira de trabalhar no próprio sistema. Uma forma, tem gente que gosta, eu acho que é um pouco mais difícil, eu prefiro trabalhar no Excel, mas fica aí a critério de qualquer um, tá? Quem quiser, use aí da forma que achar mais adequada. Então, sempre editar, ok? Editamos aqui a tarefa, ele tem aqui duas opções, aqui o importar do Excel ou incluir questões e fazer manualmente. Vamos usar então a ferramenta aqui de incluir manualmente. Então, como a gente né, manualmente? Fazendo aqui diretamente no sistema, ok? Então, como funciona? Você trabalha a primeira coisa, incluir questão. E aí você digita aqui, vou colocar só código aqui para ficar mais fácil, ok? Questão 1. E vou incluir uma outra questão, que é a questão 2, ok? Se você quiser trocar de ordem, ó, basta clicando aqui, ó. Tudo bem? Na questão 1, eu venho, então, estou com a questão 1 ativa, incluir subquestão. Então, vou colocar subquestão 1.1. Questão 1, subquestão 1, ok? E vou incluir uma outra subquestão, que é a 1.2. Obviamente, aqui é só para exemplo, então você vai dizer questão de auditoria, né? Os controles, não sei o que, estão associados, blá, 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 blá. Enfim, é uma descrição de uma questão de auditoria mesmo. Aqui a gente só está fazendo de forma mais simplificada para ser um pouco mais rápido. Ok? Na questão de auditoria número 2, a mesma passo. Eu vou aqui incluir a subquestão 2.1, que é da questão 2, né? E a subquestão 2.2. Ok? Fechamos a subquestão, a gente vem então nos testes. Então aqui, ó, para a subquestão, vamos aqui para 1.1, vou incluir o teste. Então, teste 1.1.1. E o teste 1.1.2. Está claro? Para a questão número 2, a subquestão 2, eu vou incluir os testes. Teste, questão 2, subquestão 2, teste 1. E por aí, e assim por diante. E aquele detalhamento de outras informações, a gente clica aqui, ó, no teste,
clicamos neste botãozinho aqui, e ele vai me trazer informações requeridas, fontes de informação, possíveis imitações, possíveis achados, como a gente mostrou lá na tela da parte teórica, ok? Não vou fazer isso aqui não. Então, veja, nós fomos alimentando a questão. Por que eu não gosto? Eu acho um pouco complicado, você vê muito quebrado, né? Um pouco difícil a alimentação. Se você quiser trocar aqui a questão, aí você tem que jogar aqui, eu quero mudar isso aqui de ordem, então vou fazer... Né? Enfim, tem toda uma questão visual que eu acho um pouco mais difícil. A matriz de risco controles, que eu falei que ela é toda no Excel, é exatamente por isso, porque acaba você tendo que quebrar, né, as partes, cada uma é uma função, é um comando diferente, e isso deixa um pouco mais complexo e mais difícil a usabilidade do sistema. Pensando nisso, foi criada uma outra forma de você fazer questões e subquestões, que é importar do Excel. Ok? Então, o que vai acontecer? O sistema vai ler um arquivo Excel que esteja formatado conforme o sistema, ok? E vai te permitir a leitura. E você trabalha no Excel e depois só traz a informação para cá. Veja, tem um modelo também aqui, download, só que esse modelo ele pega aqui automaticamente e gera um planilhazinho sem formatação nenhuma, tá? Então, a minha sugestão é que vocês utilizem o modelo que está aqui, ó, nesse cabeçalho. Por quê? Porque ele está formatadinho. Então, aqui vou abrir para vocês o modelo, para vocês verem, ok, o modelo do sistema, ó. Tá aqui formatadinho, bonitinho, tá? E aí vamos fazer algumas informações, tá? Habilitar a edição. Lembrando que, o que eu falei? Não pode incluir linha antes do título. Se fizer isso, dá problema. Não pode incluir coluna, ok? Entre elas. Mas eu quero aqui na minha auditoria, eu uso uma outra aqui e tal, então eu vou incluir uma outra aqui, ó, a técnica de auditoria. Ok? Pode fazer, sem problema nenhum, só que você tem que deixar ela aqui, tá bom? Não tem técnica, porque aqui na CGU a gente acaba usando a técnica por meio de uma verificação física, você faça isso, isso, isso. Enfim, mas se você quiser não fazer dessa forma, o teste ficar mais objetivo, né? Eu acho que eu até prefiro assim também. Você joga a técnica que for usar para cá. Enfim, se for o caso, se vocês quiserem, podem ter quantas colunas quiserem aqui, mas aqui nesse pedacinho não pode mudar. Outra coisa, não pode trocar aqui o título. Se quiser colocar, não, a questão tá feia, questão de auditoria. Não pode, vai dar problema, ok? Agora, se você tem lá a questão 1, lembra que tinha a subquestão 1.1 e a subquestão... Não, que tinha o teste 1, teste 2 e teste 3, ok? E você tinha também a questão 2, e tinha uma única subquestão, 2.1. Aliás, vamos deixar só uma questão, que não faz sentido ter uma questão com só uma subquestão, né? Mas vamos dizer aqui que é subquestão 1, que é da questão 1.2, ok? E aí você tem o teste, na verdade tinha que ser 1.2.1 e o teste 1.2.2. Aqui é a minha numeração que eu criei aqui para esses testes. Veja, o que você pode fazer? Isso aqui não são a mesma subquestão? Pode? Pode. Mesclar. Sem problema nenhum. Pode mesclar? Pode mesclar. Professor, pode fazer isso aqui também? A questão, já que é uma questão só e duas subquestões? Pode. Pode sim. Muito bom. Vamos lá. Parabéns, ó. Ficou linda a sua matriz de planejamento. Ok? E aí você vai detalhando aqui as informações ao final. Tudo bem? Tá claro? Então, olha bem.
Como que funciona no sistema? Fizemos aqui a nossa matriz de planejamento. Veja, perceberam que eu mudei o título aqui de propósito para ver o que vai acontecer, tá bom? Então, vou fechar ela aqui, volto para o sistema, e aí eu venho aqui e vou editar. Em vez de fazer aquilo dentro, né, vou fazer aqui no próprio Excel, que eu acho mais fácil, tá bom? Fica a critério de cada um, as opções estão aí disponíveis. Importar do Excel, eu vou pedir esse aqui, que é o modelo, que foi o que eu mexi. Olha o que ele vai dizer. Conteúdo está com formato inválido. Ou seja, eu mexi, eu alterei o título da coluna. Se eu alterar o título da coluna, não vai funcionar. Se eu inserir uma linha antes, não vai funcionar. Então, vou abrir de novo aqui o arquivo para a gente se lembrar disso. Não altere o título da coluna. Ah, eu quero incluir linhas aqui. Pode? Pode. Quantas você quiser. Ele vai ler todas, ok? Não tem problema nenhum. Não precisa usar só aquelas que ele deixou aqui na... A gente deixa pouquinha para mostrar que aqui é teste direto, é pouco, não é para fazer 1 milhão mesmo, não. Mas, enfim, nós pode incluir aqui, ele vai ler quantas linhas tiverem em registro, ele vai ler, ok? Outra coisa, essas 4 aqui que a gente mostrou lá na apresentação são obrigatórias, então você precisa ter elas devidamente preenchidas. O sistema vai requerer essa informação de você, tá bom? As demais, não. Mas é bom fazer, né? Onde está a informação, enfim, é algo que vai te ajudar bastante no planejamento. Mas aqui o sistema vai obrigar. Não tem como fazer uma auditoria se não tiver teste, não tem como fazer uma auditoria se você não definir critérios para o seu teste, ok? Se a gente voltar aqui o nome, ele vai funcionar adequadamente. Só que como eu não preenchi aqui o critério, vai dar algum probleminha também. Então, eu vou utilizar uma que já está pronta, ok? Deixa eu ver se ela está certinha, eu espero que sim. Eu vou importar aqui matriz de planejamento. Então, tem um arquivozinho Excel, onde eu editei, troquei, mudei, troquei de ordem, como eu quis, achei que ficou mais fácil fazer lá. Puxo para o Excel e olha o que vai acontecer. Dizendo que a importação, até tomei um susto aqui. A importação... aqui, ó, só a primeira aba que é importada, ok? Outra coisa, se você incluiu linhas lá depois, lembra que eu falei? Você pode incluir colunas depois, tá? Essas colunas depois não vão ser importadas, elas ficam no arquivo, ok? Mas lembrando que o arquivo vai ficar aqui disponível para você. E olha aqui, trouxe aqui a questão número 1. No meu caso, eu tinha uma questão, 2 subquestões, ó, os testes e o detalhamento que está lá, tudo direitinho. Ok? Então, essa é a outra forma da gente trabalhar a matriz de planejamento. Então, lembrando, não altere o layout da planilha. Não inclua a linha antes dos títulos, não altere os títulos. Não inclua colunas ali naquelas que estão formatadas, não pode incluir nenhuma antes. Depois pode. Pode incluir linhas o tanto que você precisar, pode mesclar as linhas abaixo do título o tanto que você precisar. E, obviamente, você só vai fazer mesclar em questão e subquestão, né? No resto não faz sentido. E aí, nós trouxemos para cá os nossos testes e a matriz de planejamento está pronta. Vejam, vocês perceberam, e aqui só um detalhezinho, que eu numerei as minhas questões, questão 1, questão 2, subquestão 1.1, ou seja, questão 1, subquestão 1, questão 1, subquestão 2, ok? Teste 1, subquestão 2, questão 1, subquestão 2, teste 1, questão 1, subquestão 1, teste 1, teste 2, teste 3. Isso facilita muito, muito nas fases seguintes. Então, façam dessa forma. Eu deixo aqui essa orientação. Se esquecerem, depois assistam o vídeo de novo. Não deixem de numerar os seus testes. E questão, subquestão e teste. Porque você vai precisar disso. Isso vai ser muito útil na fase de análise, né, de execução da auditoria,
e na fase de registro dos achados e recomendações. Vai te ajudar bastante, ok? Então, façam essa numeração, ela vai ser bastante útil para você. Fizemos aqui, importamos do Excel. Se eu não gostei desse, eu posso importar de novo, ele sobrescreve, ok? Sem problema nenhum. Então, ele vai apagar tudo que tinha. Aliás, se eu tivesse aqui alguma informação e fizesse de novo, ele iria apagar a informação. Vou importar mesmo, só para vocês verem, ó. Ele vai... Aliás, deixa eu mudar aqui. Vou excluir aqui um teste, tá? Aqui, ó. Ficou só 2 testes na subquestão número 1. Eu vou importar do Excel. Matriz de risco, não, matriz de planejamento. Ok. E ele trouxe de volta. Então, ao fazer, ele vai considerar a que está no Excel. Ele leu para cá e essas informações agora estão cadastradas, devidamente registradas, e elas vão seguir, ok? Por isso a matriz de planejamento precisa dessa leitura, né, do Excel, porque os testes vinculados às questões e subquestões, eles vão trabalhar, a gente vai utilizar essa informação na sequência aí das outras fases. Então, para eu não ter que registrar na fase de execução cada um dos testes, o sistema já vai levar para a próxima fase, ok? Fechamos aqui. Próximo passo, ainda está em execução, está aqui a matriz bonitinha, detalhamento aqui dos testes, se você precisar, ok? E ela está aqui formatadinha, ó, 1.1, 1.2, 1.1, 1.2, que já é a questão 2, ó. Então, ele fica bonitinho, inclusive formatadinho aqui, ó, fica o mesclado. Se você, no seu planilha, deixar sem ser mesclado, ele vai repetir a subquestão aqui 3 vezes, ok? Então, está fechado aqui a nossa matriz de planejamento. O que eu faço? Envio para supervisão, tá? E aí, de novo, se quiser registrar um comentário, então, querido e inteligente chefe, segue para sua sempre útil revisão. Pô, bem despretensiosa essa mensagem, né? Deixando para o chefe. Não precisa se não quiser, ok? Então, a gente salva aqui, isso não é um campo obrigatório. Aqui você não precisa mexer em nada, tá bom? Esse aqui erro que está acontecendo aqui é porque eu estou num Wi-Fi aqui que está meio intermitente, mas deu certo, tá bom? Ela está em supervisão. E aí, nós então podemos passar para a próxima fase. Vamos ver se a gente vai conseguir? Vou voltar aqui para meu projeto de auditoria. A matriz de planejamento está em supervisão, com pendência lá para o supervisor Sérgio. E eu quero iniciar a terceira fase. Abrir aqui. Ó, não tem o botãozinho de iniciar a execução. Ok? Por quê? Porque eu só posso iniciar as fases seguintes se a matriz de planejamento estiver concluída. Como que eu vou concluir? Vou abri-la, ligo para o supervisor, né? Se ele estiver demorando lá, fulano, tem que se revisar aí e tal, ele vai concluir. De novo, se ele fizer alguma alteração, ele pode alterar aqui no texto, inclusive, tá? Vai alterar aqui o valor. Vamos só fazer aqui para uma brincadeira aqui para vocês verem, ó. A subquestão 1.2, eu vou mudar ela, vou chamar ela de SQ 1.2. Alterei aqui o nome dela, ok? Salvei. Passa para o status de concluída. Se a gente vir aqui no histórico, vai ver que ao concluir, eu alterei a planilha. Ele não vai dizer exatamente o que foi alterado, mas se você quiser saber, basta fazer a comparação aqui. Opa, foi esse aqui, ó. Esse aqui virou SQ 1.2. Tá vendo? Então, fica super transparente, super registrado. E se o supervisor quiser alterar e registrar um comentário, ele pode ir lá, no finalzinho vai ter a opção lá, ó, alterei a subquestão 1.2, em comum acordo com a equipe, blá, blá, blá. Enfim, ou não, enfim, fica lá essa informação, esse registro.
E agora que ela está concluída, será que vai permitir, né, a execução da próxima fase? Aí, se a gente entrar aqui na fase de escopo da auditoria, vamos ter o quê? O botãozinho para você iniciar a execução. Ok, colegas? Então, eu acho que era isso e espero que vocês estejam aí conseguindo fazer. Lembrando, vai fazendo, pausa o vídeo, faz igual para vocês conseguirem chegar no mesmo resultado e não